aluno do ensino médio da Escola Brigadeiro Fontenelle, seja bem-vinda a essa aula de Biologia. Sou a professora Milene e hoje nós vamos trabalhar os conceitos básicos da ecologia. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho para ativar as notificações e ao final da aula, se você gostar, você dá um like e depois compartilha com os seus amigos. Agora vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ecologia. O que é ecologia? O termo é uma palavra de origem grega, foi usada pela primeira vez por Ernest Haeckel, um zoólogo alemão, em 1866. E ecologia significa o quê? O estudo da casa. Eco significa casa e logia, estudo. O que é esse estudo? É o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que ele vive, entre si e com o ambiente. Então, tudo aquilo que é motivo dos seres vivos da interligação entre eles e deles com o ambiente, isso é motivo de estudo da ecologia. E quando a gente fala de ser vivo, a gente fala seja de organismos multicelulares ou de organismos unicelulares, aqueles que são formados por uma única célula. Sejam aqueles que são visíveis ou sejam aqueles que são invisíveis para nós. Isso é motivo de estudo. Mas por que estudar ecologia? Hoje, principalmente, devido às mudanças climáticas, principalmente devido às grandes mudanças que a humanidade vem ocasionando ao crescimento populacional, e isso tem aumentado o motivo de estudo dessa área, dessa ciência, que é uma ciência multidisciplinar, que engloba áreas das ciências econômicas, das ciências sociais, da química, da física. É motivo de estudo, é interesse saber mais sobre ecologia. Os conhecimentos ecológicos, eles são fundamentais para tentarmos reverter alguns dos graves problemas ambientais que nós mesmos provocamos. Então, vamos lá. Aqui nessa imagem nós podemos ver a ação humana, a ação da interferência do homem frente ao seu meio. Seja ele um meio natural, seja ele um meio artificial, já modificado, todas as nossas ações elas vão ter uma reação. A própria lei da física diz isso. Então, toda vez que a gente interfere no ambiente, esse ambiente ele vai querer mudar e querer se reorganizar frente às ações que foram sofridas. Então, nós podemos ver aqui esses animais que perderam seu hábitat, a gente vai trabalhar esse conceito, e aí eles começam a fugir para a cidade. Muitas vezes a gente vê nos telejornais notícias de animais que aparecem no quintal de algumas casas. Aqui em Belém, quando chove, nós tivemos no período chuvoso do ano passado, jacaré aparecendo na Augusto Montenegro, as sucuris que às vezes aparecem na nossa periferia, próximo dos valões, principalmente locais onde há lago. Então, mas por quê? Porque antigamente, antes da ocupação humana, esses animais eles viviam ali. Então, natural que eles possam retornar. Mas não só isso. A pandemia do Covid-19 causou todo um transtorno mundialmente, tanto que o nome é pandemia, porque causou transformações em todo o planeta. E aí nós tivemos que nos isolar, nós paramos as nossas atividades, deixamos de realizar muitas coisas. Estamos aqui preparando as nossas aulas são remotas, são aulas online. Vocês tiveram aulas pela TV Cultura. Então, agora estamos organizando para o retorno das aulas, mas como será esse retorno? Tudo isso é motivo de estudo da ecologia, porque são as nossas relações, como é que as nossas relações elas mudaram agora, principalmente depois de toda essa parada. Mas mesmo com essa parada, as nossas ações elas não deixaram de ter efeito sobre o planeta. Aqui na nossa região, nós vivemos na região amazônica, o desmatamento continua, as queimadas continuam em grandes números, causando diversos transtornos. A emissão de gás carbônico na atmosfera continua, mesmo que nós tenhamos reduzido a utilização de transportes, seja ele público, seja ele particular, mas as emissões de carbono continuam, isso interfere na própria camada de ozônio, no próprio efeito estufa. Então, tudo isso é motivo de estudo da ecologia. Que a nossa primeira atitude, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se interessar, é o quê? É procurar compreender essa rede interligada entre os seres vivos e o meio em que ele vive. Então, quando a gente conhece, quando a gente se aprofunda em conhecimento, a gente começa a mudar as nossas atitudes. Seja não jogando lixo
na rua, né? Seja recolhendo o nosso lixo, não jogando pela janela do ônibus ou da janela do carro. Então, todas essas nossas atitudes, elas vão ter uma reação no meio. E para você que vai prestar o Enem, leia bastante, principalmente sobre as notícias agora, das mudanças climáticas, das mudanças que estão acontecendo. Existem muitas especulações de como irá ser a pós-pandemia, né? Pós-Covid, como é que as relações elas se darão a partir disso, principalmente economicamente, como é que os países vão se portar diante disso, se vai ser prioritário reativar a economia ou, né, o ambiente, e nós sabemos que um está interligado ao outro. Essa é uma grande dica, procure ler bastante sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre os níveis de organização, porque hoje nós vamos trabalhar os conceitos básicos, para que quando você estiver lendo, você estiver no momento da sua prova, você relembre desses conceitos, porque com certeza esses nomezinhos estão lá. Quando a gente fala de unidades não vivas, ainda que compõem e constituem a matéria, a gente está falando do átomo. Até então, a menor unidade. Nós sabemos que existem unidades menores do que o átomo, os quarks, os nanos, né? Mas aqui a gente vai trabalhar sobre o átomo, que constitui a matéria, e um conjunto de átomos forma as moléculas e os orgânulos, que vão formar a menor unidade viva, já dentro da biologia, de interesse de estudo da biologia, que é a célula. O conjunto de células formam os tecidos os órgãos, e o órgão forma os sistemas o organismo. Então, o nosso interesse aqui é a partir deste indivíduo aqui, deste lobo-guará, que habita o Cerrado brasileiro. Esse organismo vai formar o quê? Uma população. Isso aqui é a área de interesse da ecologia. Conjunto de populações de guará, de lobo-guará, formam uma comunidade, junto com outras comunidades, com outras populações. E essas populações elas não vivem por si só, vão formar um ecossistema, e os diferentes ecossistemas do mundo todo formam a biosfera. Então, vamos agora ver cada conceito individualmente. Um indivíduo, aquele que é formado por um conjunto de sistemas. Esse indivíduo, seja vegetal, seja animal, né? Um protozoário, uma bactéria, um fungo, um indivíduo desse, um exemplar de uma espécie que constitui uma unidade distinta, chamado de organismo ou de indivíduo. Formado por quem? Por uma espécie, né? A espécie é um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e que possuiu que seus ancestrais se entrecruzaram e reproduziram e assim geraram descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Conjunto de indivíduos iguais, semelhantes, que reproduzem entre si e geram descendentes férteis. Seja ele animal, seja ele vegetal, ou aqueles organismos que a gente viu no slide anterior, um fungo, uma bactéria, um protozoário, que vão se reproduzir, seja sexuadamente ou assexuadamente. Conjunto dessas espécies, desses indivíduos. Agora nós vamos trabalhar com o conceito de população. O que é a população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. Nós temos a população humana, nós ocupamos basicamente quase todo o globo terrestre, população asiática, população europeia, africana, ameríndia. População aqui dessas aves, né, dessas araras azuis aqui, cada indivíduo desse, o conjunto desses indivíduos formam uma população. Assim como no exemplo do slide anterior, vou ter uma população de fungos, uma população de bactérias, uma população de protozoários. Aqui, esses chimpanzés. Então, um conjunto de indivíduos formam uma população. Um conjunto de populações forma o que a gente chama de comunidade ou biocenose. Você também pode encontrar uma dessas duas terminações na sua prova. O que é a comunidade ou biocenose? É um conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras.
Aí aqui eu tenho diversas populações. Então eu vou ter a população de elefante, a população de araras, a população de leões. Essa imagem, ela é uma imagem montada, né? Então, essas diferentes populações formam o que a gente chama de comunidade. Não só essa comunidade animal, mas essa comunidade vegetal, essa interligação entre populações animais, vegetais, de protozoários, de fungos, de bactérias, formam uma comunidade. Assim como, por exemplo, a comunidade do seu bairro, que é formada por diferentes populações. Você, a sua família, o gato, o cachorro que você tem em casa, o que vive na rua, os seus vizinhos formam aquela comunidade. Seja essa comunidade terrestre ou seja essa comunidade aquática. Conjunto de comunidades, dessas comunidades, elas formam o que a gente chama de ecossistema. Mas quando a gente fala de ecossistema, a gente vai inserir aqui nesse ecossistema o ambiente físico, porque nós não vivemos por si só nesse ambiente. Nós precisamos de luz, nós precisamos de água, nós precisamos de condições específicas para que a gente possa ter vida, para que os organismos, para que a comunidade viva, ela possa continuar tendo vida. Então, o ecossistema ele é formado pela comunidade, que a gente vai chamar de meio biótico. Você vai se acostumando com essas terminologias aqui. Bio significa vida. Então, toda vez que você ouvir biologia, estudo da vida, meio biótico, meio que tem vida, juntamente com o ambiente físico, o ambiente abiótico. Sentiram a diferença? Biótico, comunidade, vida, e abiótico. Essa letrinha aqui, A, na biologia, ela dá sentido de negação. Então, isso quer dizer que aqui não tem vida. E quando eu falo daquilo que não tem vida, eu estou falando do ambiente físico. Esse ambiente físico é formado pelos elementos físicos químicos, nutrientes, água, ar, gases, energia, substâncias orgânicas e inorgânicas do solo, temperatura, luminosidade, profundidade, pH. Então, todas essas condições formam um ambiente físico que a gente vai chamar de meio abiótico. Seja ele natural, seja ele artificial. Aqui eu tenho uma floresta, nessa floresta eu tenho organismos vegetais, devo ter alguns animais, mas eu tenho condições, olha, tá até nublado, né? Eu tenho condições que favoreçam a vida nesse ambiente. O solo, o clima, a temperatura, a luz. E o ambiente artificial, aquele que o homem cria para gerar condições, essas plantações, condições de vida. O aquário, muitas pessoas têm aquário em casa. Um ecossistema artificial, mas que provê a condição de vida desses peixes que a gente às vezes acaba criando aqui nesse ambiente artificial. Os açudes. Então, o ecossistema, ele tanto pode ser natural, uma lagoa, um deserto, uma floresta, quanto ele pode ser artificial, plantações, aquários, açudes, etc. O conjunto de ecossistemas formam o que a gente chama de biosfera, porque nós não temos um único ecossistema, nós temos diversos ecossistemas que formam o planeta Terra. O próprio Brasil é um país riquíssimo em diversos tipos de ecossistemas. Então, o que é a biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra, que corresponde à porção de terra onde existe vida, seja ela terrestre, seja ela aquática. Então, nós vamos ter ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, como nós vimos no slide anterior, e o conjunto desses ecossistemas formam o que a gente chama de biosfera, porque eles não estão, aqui como na imagem, eles não estão soltos, eles se interligam, né? Aqui a gente sai do ecossistema terrestre e já entra no ecossistema aquático. Outros dois conceitos que também você vai sempre ouvir dentro da ecologia é o conceito de hábitat e o conceito de nicho ecológico. Vamos entender o que é o hábitat e o nicho ecológico. O hábitat é o local onde eu encontro o indivíduo. Se você quiser me encontrar, você precisa vir na minha casa, né? Ou às vezes eu estou no meu local de trabalho, mas você não vai me encontrar no oceano.
porque lá não é meu ambiente natural. Assim como se eu quiser encontrar uma baleia, um tubarão, eu não vou ter que ir na floresta, eu preciso ir aonde? No oceano. Então, o local onde eu encontro essa espécie, o seu endereço, onde ela vive, é o que a gente chama de hábitat. Tem o hábitat doméstico, como nós que vivemos em nossas casas, o hábitat de deserto, muitos animais vivem nos desertos, os oceanos, nas savanas, nas florestas tropicais. Na região polar, nós temos animais que vivem na região polar, assim como às vezes a gente tem ambientes que são até muitas vezes desfavoráveis à vida, como as águas termais, os geysers, mas ali existe vida, existem bactérias que conseguem povoar aquele ambiente, que para nós não seria um ambiente favorável, mas para elas é um ambiente favorável. E esses animais que se encontram nesse determinado local, eles realizam tarefas, né? Eles desempenham um papel nesse local. Por exemplo, eu estou na minha casa, mas aqui eu realizo tarefas, né? Eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou filha. Então, esse é o meu nicho ecológico. Assim como você. Você está na sua casa e na sua casa você realiza tarefas. Você é um estudante, você é filho. Esse é o seu nicho ecológico. Assim os animais. A onça pintada, eu encontro ela na floresta amazônica, é o hábitat dela, mas lá naquele hábitat ela realiza atividades. Que atividades? Qual é o seu nicho ecológico? Ela é carnívora, ela é caçadora, ela é um animal solitário, ela só vai se unir ao seu par no período de reprodução. É um animal basicamente mais noturno do que diurno. Então essas são as características que formam o nicho ecológico da onça pintada. Então, o nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema, define o modo de vida único e particular de cada espécie. O nicho ecológico, ele é a interligação entre aquilo que esses animais, esses seres vivos se alimentam, seja ele animal ou vegetal, tá? Seja um protozoário, seja uma bactéria, seja um fungo. A nidificação adequada à maneira como ele se reproduz, a temperatura do ambiente, a vegetação, todas essas condições formam o que a gente chama de nicho ecológico. E agora nós vamos trabalhar mais um conceito, o conceito de ecótono, que é a transição entre ecossistemas. Eu tenho um ecossistema aqui e tenho um ecossistema aqui, mas eles não se separam. Eles se interligam em algum momento e esse ambiente de interligação é chamado de ecótono na ecologia. E é um ambiente riquíssimo de diversidade, porque ele vai ter o quê? Características tanto de um ecossistema quanto do outro. Aqui, um exemplo, essa região aqui de transição entre a Amazônia e o Cerrado. É uma região extremamente rica em biodiversidade. Por quê? Porque ela vai ter tanta biodiversidade da Amazônia quanto do Cerrado se encontrando aqui nessa região que a gente chama de ecótono, nessa região de transição. Aqui eu tenho uma região de restinga e aqui desse lado uma região de manguezal. Entre a restinga e o manguezal eu tenho um ecótono. Pode ver que aqui a gente não tem nem tanto a característica da restinga, nem tanto do manguezal. Nós vamos ter uma outra característica de vegetação aqui, rica em biodiversidade, ok? E agora nós vamos falar sobre os biomas, né? Que é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes, em clima, solo, fauna, flora. Aqui os biomas brasileiros. Bioma que compõe a maior parte do Brasil, olha só, o bioma da Amazônia, que pega aqui a nossa região norte, Pará, Amazonas, Acre, e entra um pouquinho aqui na região centro-oeste, né? Nós temos o bioma da Amazônia. Saindo aqui do bioma da Amazônia, a gente vai ter o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica, e aqui é muito importante a gente conhecer as características de cada um, para que a gente não cometa a gafe, como cometeu um certo ministro essa semana, dizendo que a Amazônia é composta de Mata Atlântica, eu acho que de 83% de Mata Atlântica. Olha só a distância entre elas.
Sabendo que esse bioma da Mata Atlântica ele já foi extremamente devastado. Hoje nós temos só 3% do que era a Mata Atlântica quando o Brasil começou a ser colonizado. Então hoje a gente tem resquícios de Mata Atlântica, né, no litoral brasileiro. Aqui também existem alguns ecólogos que constituem um bioma que não aparece, que é o bioma das araucárias, formadas por gimnospermas, que são os pinheiros do Paraná, ou também chamadas de araucárias. E elas vão compor aqui o sul de São Paulo, pegam principalmente o estado do Paraná. E ao sul, já fazendo fronteira aqui com a Argentina, Paraguai, Uruguai, o bioma dos Pampas gaúchos, né? Região de Campos. E aqui no Nordeste, o bioma da Caatinga. Existem também, vocês vão encontrar em outros livros, que aqui no litoral nós podemos ter também o bioma do manguezal. Não aparece aqui, mas nós teremos aqui o bioma do manguezal, que compõe aqui o litoral norte, nordeste, onde vem os nossos famosos caranguejos. Então aqui as fotos, olha só, Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato Grossense, formam os biomas do Brasil. Só que esses biomas eles não existem só no Brasil. O mundo inteiro é formado de biomas maiores, né? Aqui o mapa. Então nós vamos ter aqui na região dos trópicos de Capricórnio, nessa região entre aqui a linha do Equador divide, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. E aqui entre os trópicos, nessa região até que é mais quente, onde a incidência de raios solares é maior, nós vamos ter as florestas tropicais, olha, os verdinhos bem aqui, né? Nós vamos ter as florestas tropicais, características de cada uma. A floresta tropical que a gente tem aqui da Amazônia é um pouco diferente da floresta tropical que a gente vai ter aqui na África, que a gente vai ter na Oceania, tá? Aqui, as savanas, né, que nós popularmente aqui no Brasil são os nossos cerrados. Então, nós vamos ter uma maior parte de savana aqui na África, mas aqui também, né, na Oceania. Os desertos que ocupam aqui as regiões nortes da África, onde nós vamos ter o deserto do Saara, mas aqui na América do Sul a gente também tem um deserto conhecidíssimo no Chile, chamado de deserto do Atacama, olha, bem aqui nessa região. Então, nós vamos ter diversos tipos de cerradas, florestas temperadas do norte. Mas aqui na mata de araucária, no sul do Brasil, nós vamos ter características quase similares a essas floresta temperada, que é onde estão aqui as coníferas, e aqui nós temos as nossas araucárias, né? Então, nós vamos ter aqui, olha só, no Polo Norte, a região de tundras. Abaixo das tundras, região de taigas, né? Região mais fria, onde eu vou encontrar os ursos polares, onde eu vou encontrar animais que só conseguem habitar e vegetais que só conseguem habitar essa região. Nós não vamos ter árvores de grande porte, já que nós vamos ter mais musgos, plantas menores, né, que conseguem se adaptar ao frio. Abaixo aqui da tundra nós temos as taigas, e aí depois já começam as florestas de coníferas aqui nessa região, né? Então, esses aqui são os biomas que constituem o mundo, os ecossistemas que vão constituir o que a gente chama de biosfera. Chegamos ao fim da nossa aula, mas aqui nós vamos ter 4 exercícios de fixação para você, para a gente lembrar os conceitos. Vamos ao primeiro exercício. Vamos lá. A cada conjunto de indivíduos, ou seja, eu estou falando de conjunto de indivíduos que vivem numa mesma região, numa mesma área geográfica. Conjunto de indivíduos é formado pelo quê? Por uma população. Então, a resposta da primeira questão é a letra C, população. Conjunto de indivíduos que habitam uma mesma área geográfica, uma mesma região. Segunda questão. Em um lago, né, tem água, tem a temperatura, tem a profundidade desse lago, estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Porém, eu quero saber o conjunto desses seres vivos. Então, eu quero saber o quê? Conjunto de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Formam o quê?
forma o que a gente chama de comunidade biológica, né? Forma que a gente chama de comunidade biológica, porque eu quero saber só do conjunto de seres vivos. Se aqui eu estivesse perguntando ao conjunto de seres vivos e do meio abiótico ou do ambiente físico, a resposta seria outra. Seria o quê? Ecossistema. Mas eu quero saber só do conjunto de seres vivos, então estou falando de comunidade biológica. Ok? Vamos passar aqui para a terceira questão. Terceira e quarta, as últimas questões. Terceira questão. Ao dizer onde uma espécie, ela pode ser encontrada e o que ela faz, onde ela vive, eu estou falando respectivamente, ou seja, o primeiro, onde ela é encontrada, e o segundo, onde ela vive. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de hábitat e nicho ecológico. Quando eu falo aqui, respectivamente, eu tenho que obedecer essa ordem, tá? Sempre presta atenção, fiquem sempre atentos a essa palavra, respectivamente. Onde ela é encontrada e o que ela faz nesse ambiente. Então, eu estou falando de hábitat e nicho ecológico. Resposta é a letra B. Quarta questão. Indique a alternativa que mostre a hierarquia correta do mais simples para o mais complexo. Nós vimos, né? Nós começamos pelo mais simples. Então, quem é o mais simples? É o indivíduo, é o organismo. Mas podia ser a população. Aqui, se a gente começasse com população, comunidade, mas depois da população tem indivíduo. Então, é o contrário. Então, eu tenho entre a letra C e a letra E. É a menor unidade, né, a nível ecológico, é o indivíduo. Conjunto de indivíduos formam uma população, tá certo, continua certo, a letra C e a letra E. Mas um conjunto de população forma o quê? Uma comunidade, então eu já descarto a letra C. Conjunto de indivíduos forma uma população, conjunto de população forma uma comunidade forma um ecossistema. Então a resposta é a letra E. Muito obrigada, ficamos aqui com a nossa aula. Revise os conceitos, anote, tá? Leia bastante, principalmente sobre as mudanças ecológicas que estão acontecendo agora, nesse momento, principalmente. A união entre a economia e a ecologia, a bioeconomia, né? Isso com certeza isso é motivo de questões no Enem. Muito obrigada. Até a próxima.